Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Contra-transferência, de um analista que sente muito a um analista que muito sente. Antes da gente começar efetivamente o episódio, a gente queria perguntar para vocês que estão nos ouvindo ou assistindo se vocês já pensaram em registrar a marca de vocês. Se vocês têm também um empreendimento como esse nosso, ou se vocês têm uma clínica, né, um consultório, um curso. A gente sente que depois que a gente registrou a nossa marca, desculpa, a Audiolonga é uma marca que está no processo de registro, ninguém mais pode ter esse nome, só nós. Isso ajudou muito no processo da gente levar mais a sério, da gente encarar com mais profissionalismo. Então, a gente indica para vocês que também podem estar trabalhando com algo parecido e que às vezes nem parou para pensar que pode ter uma marca registrada e que isso pode ser uma parte importante do processo. Sim, e aí se vocês tiverem interesse de fazer isso, procurem o pessoal da Sabia Marcas, o arroba delas e o site vai estar na descrição aqui também do episódio, mas é só jogar Sabia Marcas que vocês encontram elas em qualquer plataforma, em qualquer rede social. A gente confia muito, o processo todo foi muito tranquilo e elas são muito, muito sérios mesmo, assim, né? Eles fazem a pesquisa, tem todo o compromisso com sigilo também e transmite uma segurança enorme. E se vocês entrarem em contato com eles, contem que foi pelo Desculpa Áudio Longo, que aí tem 10% de desconto. Tem um cupom que a gente sempre deixa na descrição, que é o Áudio Longo Sabiá 10, e aí com esse cupom vocês têm esse desconto garantido. Bora pro nosso episódio? O início da psicanálise é marcado pela descoberta da transferência e contra-transferência como obstáculos ao tratamento, o que muito preocupava Freud, e, portanto, insistia na análise do analista para que esse obstáculo fosse superado. Com Ferenczi e Paula Reimann, a ideia de contra-transferência é ampliada e entendida como uma contraparte do analista, que, a partir do que sente e vive na relação com o paciente, aumenta a sua capacidade de apreensão do mundo interno desse. Posteriormente, com os autores contemporâneos, a noção de bipessoalidade torna-se ainda mais complexa ao incluir a mutualidade entre analista e paciente, em que se cria algo inédito e conjunto a partir do encontro entre dois indivíduos, formando uma estrutura com características próprias. O foco, então, deixa de ser apenas a mente do paciente e o vínculo passa a ser o principal objeto de observação e investigação analítica. Isso torna o trabalho vivo, como uma sonda, que busca repetir, até ficar diferente, como bem coloca Manuel de Barros. Em mim, eu vejo o outro e outro, enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim e você, assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Leminski, no seu poema Contra Narciso, consegue traduzir em palavras essa rica proposta de trabalho de nos fazer e refazer no encontro com o outro, oferecendo com isso, ao mesmo tempo, possibilidades de pertencimento e diferenciação. Para que isso aconteça, é necessário cuidar da culpa narcísica do analista que sente muito por ser tomado por sentimentos desconcertantes pelo paciente, para que possa fazer uso do muito que sente, a favor do paciente, do trabalho analítico e, por que não, também do próprio analista, que pode sair muito enriquecido e transformado pelo encontro. É sobre esse assunto tão importante para a psicanálise que vamos conversar hoje. Vem com a gente! Para falar sobre esse assunto tão presente no dia a dia da clínica, mas ao mesmo tempo que ainda gera tanto assombro, temos hoje aqui uma pessoa cuidadosa, admirada, que tem uma escuta afinada e sensível. Daniela, no tempo de um áudio, conta pra gente. Quem é você? Bom, primeiro quero agradecer, né, as duas, Carol e Roberta, pelo convite e dizer como eu fico feliz, né, de que a gente possa, através de meios como esse, levar essa psicanálise sensível às pessoas, né, que é a psicanálise que a gente acredita. Eu sou Daniela Landim, eu sou psicóloga, psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, sou mestre em psicologia pela UFO
e docente convidada de pós-graduação na especialização de neurociências da UFMG e docente de pós-graduação da especialização de teoria e clínica psicanalítica da FUMEC. Também sou docente da sociedade aqui de Minas e atendo na clínica aí já há um bom tempo. Né? Então, desde que eu me formei, em 2004, eu trabalho com a clínica. E é a minha paixão, minha paixão. Eu acho que o trabalho clínico nos transforma e nos possibilita transformações dos pacientes. Vamos conversar sobre a contra-transferência. Quero começar com uma citação ele é um artista plástico, foi um artista plástico, e ele desenhava figuras humanas. Henry Moore. E aí ele tem uma citação que eu acho muito bacana, que ele fala que não há como compreender algo sem antes criar um envolvimento emocional. O desenho da figura humana requer mais do que simplesmente formação acadêmica. Ele depende de uma luta fundamental, vigorosa e profunda. Por que eu abro com essa citação? Porque já nos convoca a pensar sobre a contra-transferência, né? Uma vez que a gente pode pensar que compreender algo não tem como que haja um envolvimento emocional. Nós somos seres, né, de relação, de vínculo, e isso nos difere realmente, e a gente pode falar que é uma riqueza do ser humano, ou até mais, que é sagrado. Essa capacidade de envolvimento emocional, de vínculo, é sagrado. E Henry Moore, ele coloca, né, que a figura humana requer mais do que formação, um envolvimento que é profundo, né, vigoroso, sensível e que exige isso da gente, no nosso trabalho também, com o que é humano. A gente pode pensar que os sintomas se repetem, os quadros clínicos, mas a dor humana não, é única. E é com isso, com o humano, com o que é único, que a gente trabalha, né? E experimenta também no nosso trabalho, de uma forma única. Talvez por isso, né, o que você disse da gente sair transformado seja tão verdadeiro, né? De que a gente andava falando disso em análise tempo atrás, assim, de como a Carolina de hoje tem muitas coisas diferentes da Carolina de algum tempo atrás, e claro que isso se deve a inúmeras coisas, inclusive ao próprio tempo de análise, mas até isso tem a ver, né? Porque acho que se eu não estivesse atendendo na clínica, eu não estaria fazendo análise há tanto tempo também, dessa mesma forma. Então, muito dessa transformação, eu acredito que tem a ver com as coisas que eu vivo na clínica, com o que eu sinto. E é o estado de amorosidade, de generosidade, com que a gente acessa o paciente, que o convoca para a vida, para as transformações, para o desenvolvimento. Né? Então, quando a Carol traz a experiência dela em análise e o quanto também é transformador para ela, assim como o que ela percebe de transformação nos pacientes a partir da experiência dela enquanto analista, eu fiz pensar isso. Né? Que a gente acessa o paciente e que convoca o paciente. E acho que aqui é importante dizer uma coisa, né? Que essa amorosidade, ela é feita de muitas emoções, né? Não é um amor, como às vezes a gente pode pensar, puro, só de amor, como se isso existisse, né? Só fofo. Porque isso é muito comum, né, da gente pensar que, bom, eu tenho que... será que isso que a Daniela está falando, então, é que eu tenho que só gostar do meu paciente, só sentir sentimentos afetuosos por ele? Porque eu acho que isso já é até o começo dessa conversa, porque é muito difícil para a gente se dar conta que o paciente provoca na gente, ou o encontro provoca na gente, sentimentos vários, que muitas vezes a gente não sabe nem nomear na própria sessão, né? Às vezes vai levar muitas sessões, análise, supervisão, para poder compreender. Sim, sim, Roberta, você está falando uma coisa muito importante, que quando a gente fala que o analista sente na sessão também, né, ou se coloca disponível para, né, estar com o paciente, e isso implica sentir junto, às vezes sofrer junto, né? A gente está dizendo que não vem só sentimentos bons, realmente. Não é só estados de alegria, né, de admiração, de satisfação. Não, a gente sofre junto em muitas situações, que não é, gente, o sofrer não significa chorar com o paciente, não isso, mas a gente é também atravessado, né, pelo que
está ocorrendo ali na sessão. Então, a gente vai experimentar também irritabilidade, confusão, sim. O Winnicott nos permite também, quando ele tem um texto belíssimo dele, inclusive eu vou falar dessa contribuição dele, que é o texto O Ódio na Contra-Transferência, né? Em que ele mostra, ele deixa claro que assim, o analista se irrita, sente raiva também. Se a gente tem que pensar, somos humanos e sentimos, né? A gente não sente só coisa boa. A gente também sente raiva, tristeza, ódio, inveja, ciúmes. Claro que sim. No trabalho clínico, não é a gente se privar de sentir, mas é o que a gente vai fazer com o que a gente está experimentando, sentindo. É diferente. O Freud coloca e fala da transferência, também mostra que a transferência não é exclusiva do trabalho analítico. Ela está presente, inclusive em outras relações do consultório. Porém, na situação analítica que a gente tem mais condições de perceber a transferência e trabalhar com base na transferência. A gente pode pensar da mesma forma em relação à contra-transferência. Podemos. A contra-transferência existe. E a gente pode pensar que não só no consultório. A gente experimenta isso também fora, principalmente com pessoas próximas, né? Nós somos afetados, né? Nas relações, nos vínculos. Agora, o que a gente faz com isso, inclusive dentro do consultório, a possibilidade de utilizar como instrumento e ferramenta o que a gente sente, experimenta, uma imagem que vem à nossa mente, às vezes uma música que a gente se lembra, né? Ou um trecho de um poema, de um filme, enfim, o diferencial, o que a gente vai fazer com isso no trabalho analítico é o diferencial. Então, já que eu falei um pouquinho do Freud, vamos fazer um percurso aí, um panorama, né, sobre o tema contra-transferência. O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que a contra-transferência tem sempre ponto de partida a transferência do paciente. Esse é um ponto. Então, o paciente vai iniciar a partir da transferência e nós vamos experimentar a partir desse contato, desse encontro com o paciente. Então, Freud coloca que a contra-transferência resulta da influência do paciente sobre os sentimentos inconscientes do analista. E aí ele coloca, né, se o analista não tem a consciência, é porque tem a ação da repressão, do recalque, enfim. E aí ele vê a contra-transferência como uma reação indesejável do analista, como um fator que poderia turbar o trabalho analítico. Vamos pensar isso. Freud foi tão diretivo, assim, ao falar da contra-transferência como algo indesejável, um empecilho, algo que pudesse perturbar o trabalho do analista. Freud estava vivendo, gente, numa época em que ele estava desenvolvendo a psicanálise, aprendendo a partir da experiência clínica, escrevendo sobre a psicanálise, né, desenvolvendo um método psicanalítico. Então, ele estava vivendo esse contexto de muita resistência no meio médico, científico, muita resistência. E aí ele começa a perceber a presença de sentimentos do analista, né? Ele começa a perceber, a gente tem um caso que a gente pode ilustrar, que é o caso da Ana O com Breuer. Então, a Ana O desenvolve aí um amor transferencial por Breuer, e o Breuer fica muito mexido, tanto é que ele abandona o caso e convida a esposa para uma viagem de segunda lua de mel. Então, o Freud está vivendo esse contexto. A minha sensação é que ele percebe isso como uma ameaça até para a própria psicanálise, né, que estava ali sendo, vamos falar assim, erguida, estruturada. Então, ele fica muito defensivo em relação ao que podia ser despertado, os sentimentos inconscientes do analista e por aí vai. Então, o Freud vê a contra-transferência nesse teor de algo que pudesse dificultar um empecilho, que está um ponto muito importante, inclusive desse momento, e aí o Freud começa a recomendar a autoanálise, analista, e a análise para candidatos em formação, os analistas em formação. Esse é um ponto importantíssimo, né? Porque realmente necessário. A contra-transferência, se ela envolve aspectos e sentimentos inconscientes do analista, ela também esbarra em pontos cegos do analista. Então precisa de análise.
Então, acho que o que privilegiou nesse momento a percepção do Freud da necessidade da análise para o analista. É que o analista não atuasse ou não fizesse um mau uso da contratransferência. Esse foi um ponto muito importante e ele fala, palavras do Freud, que ele recomendava análise para o analista para purificar seu instrumento, né, de trabalho, que no caso é a nossa mente. É uma recomendação aí do Freud para os analistas. A gente pode pensar que a contratransferência, né, pode ser experimentada como indesejável, hoje a gente pensa, porque ela nos obriga a entrar em contato com aspectos muito primitivos de nós mesmos. Por vezes é a gente entrar em contato com a nossa dor mental e buscar elaborar para dar conta de entrar em contato com a dor mental do paciente. Então, nesse ponto, talvez muitos preferem não lidar com contratransferência ou ainda percebem a contratransferência como indesejável, talvez por isso, né? Porque quando a gente fala que a gente também é afetado na relação e no trabalho analítico com os nossos pacientes, porque mexe com a gente, com pontos nossos. Precisam ser trabalhados na nossa análise até para que a gente avance, né, no trabalho com o nosso paciente. Sim, mas mexe com os aspectos mais primitivos nossos. E aí a dificuldade, então, né, de lidar com a contratransferência é porque a gente precisa lidar com os nossos aspectos, até para poder, né, conduzir e fazer um bom uso da contratransferência no trabalho analítico. Por outro lado, também Freud, né, coloca que o analista deve se entregar à corrente de seus pensamentos inconscientes, para que o inconsciente do analista seja receptivo ao inconsciente do analisando. Nas palavras do Freud, o analista deve entregar-se à sua própria atividade mental inconsciente, em estado de atenção flutuante. Na medida do possível, não fixar em sua memória nada de específico que tenha ouvido, e dessa forma, capturar o fluxo do inconsciente do paciente com o seu próprio inconsciente. O que o Freud está trazendo aqui já? Ele está dizendo de uma comunicação que é de inconsciente para inconsciente, valorizando. Talvez, né, a gente possa pensar que seria a sementinha do Freud para que outros analistas, né, ampliassem a compreensão da contratransferência. Então, Freud está dizendo que há comunicação do inconsciente para inconsciente. E mais, ele sugere que a gente esteja receptivo a isso. Pensando assim, me parece que é como se ele estivesse dizendo assim, que a contratransferência, vou falar com as minhas palavras, né, porque na época ele não fala desse jeito, mas que a contratransferência é importante sim, mas que a contratransferência negativa precisa ser cuidada em análise. Sim. Inclusive, esse leite que você coloca, Roberta, Monique Kirley, fala exatamente disso, da contratransferência negativa e da contratransferência positiva, exatamente. E aí parece que tem uma mudança na forma da gente ler e escutar essas coisas, assim, de não só purificar o instrumento, mas afinar o instrumento para deixar ele mais receptivo ao que aparece lá e ao que aparece aqui. Né? Isso, Carol, belíssimo, assim, afinar o nosso instrumento, exatamente, para que a gente possa fazer uma, vamos falar assim, uma bela melodia. Até para não aumentar os barulhos, né, de dentro da mente do paciente, que esse não é o objetivo, né, assim, às vezes a gente acaba fazendo, mas que a ideia é que é compor uma música, compor uma melodia, né, não aumentar barulho. Muito bom, exatamente. Bom, seguindo aí o nosso panorama, vem Klein, e a Klein, ela não dá ênfase à contratransferência, né, ela trabalha muito mais voltada para a identificação projetiva, então o analista sendo aí receptivo para as identificações projetivas do paciente, o quanto isso impacta também no analista, mas ela foca na identificação projetiva, um termo, um conceito desenvolvido por ela, e a Klein também não foca na contratransferência, até porque ela estava muito envolvida na época com a introdução da análise infantil no meio aí da psicanálise com base na forma de trabalhar dela. Então, ela estava já nas controvérsias com a Anna Freud sobre a análise infantil, né? Então ela não dá ênfase à contratransferência. A Klein
se opôs a isso, ela concordava com Freud, de que a contra-transferência era um ponto cego que precisava ser trabalhado em análise do analista. Então, ela não se envolve nesse tema, ela não queria mais confusão com Freud, né, gente? Ela já estava ali com a Ana Freud. O Freud nunca se opôs às colocações da Klein, mas ele apoiava a Ana Freud. Então, ela não se deteve ao tema, se dedicou a trabalhar com base na identificação projetiva, né, do paciente. E outro ponto também, a Paula Heyman, que vocês citaram, inclusive, era uma kleiniana, ela estudava com Klein, e a gente vai ver depois que ela tem uma outra visão sobre a contra-transferência, né? E quando a Paula Heyman vai apresentar o trabalho dela, a Klein fala, não apresenta. A Klein sugere para Paula, pede, não é sugere, porque a Klein não era de sugerir, né? Ela pede para Paula Heyman não apresentar o trabalho no congresso, porque eles estavam sendo muito atacados, porque a Klein, o foco dela é o mundo interno. Então, o ataque à Klein era assim, então tudo é o mundo interno do paciente. E falar da contra-transferência como sendo os sentimentos despertados a partir da transferência do paciente, então, assim, então é o paciente, é o mundo interno do paciente de novo, né? Então ela sugere a Paula Heyman para não apresentar, mas a Paula Heyman vai e apresenta. E que bom, né? Porque a gente agradece. A gente agradece, exatamente, né? Porque amplia a nossa percepção, concepção e mais o nosso trabalho, a técnica da psicanálise. Nossa, deixa eu só fazer um parênteses de uma coisa que eu fiquei aqui pensando. O tanto que é interessante, assim, que isso é uma coisa que repete, né? Um discípulo vai apresentar um negócio que incomoda o mestre, mas apresenta mesmo assim, e aí o negócio cresce a partir dali, assim, a pessoa ser verdadeira com aquilo que ela tá encontrando, né? A gente gravou um episódio sobre Ferenczi recentemente, e era sobre a questão da confusão de línguas, e uma das coisas que ele fala, né, enfim, que traz a história toda disso, dessa situação, é que o Freud queria que ele não apresentasse, que ele não falasse daquilo. Ele vai e fala mesmo assim, bem parecido com ela, talvez menos parecido, porque aí eu acho que o rompimento não foi a mesma coisa, assim, né? O conflito não foi igual, mas como que é rico quando a pessoa banca a verdade daquilo que ela percebe, sabe? Assim, acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente está falando. Eu acho que esse panorama que a Daniela está fazendo vai permitindo que a gente vai tendo admiração por cada um desses, né, que vai compondo a história da psicanálise. Eu senti algo parecido com isso que você colocou, Carol. E como é importante, quando faz sentido para a gente, né, a gente poder sustentar. No nosso trabalho clínico, nas apresentações, né, a gente poder se apresentar. Né, e coragem, né? É uma coragem. Que a gente apresenta a nossa forma de trabalhar. Tem analistas que concordam, outros não, e tudo bem. Nós temos analistas que trabalham ainda vendo a contra-transferência somente como empecilho. Mas, independente, o importante é a gente poder respeitar não só o outro, e como o outro trabalha e no que o outro acredita, mas a gente poder respeitar a nós, o que a gente acredita, o que faz sentido para a gente, né, o que é verdadeiro em nós. Assim a gente vai conseguir sustentar um trabalho, seja apresentado ou trabalho clínico, que permite expansão, desenvolvimento. E né, Ferenczi, Heyman, trazendo aí, mostrando a importância disso. E aí, era isso até então, mas Hacker Hendrich, um psicanalista da Argentina, né, de origem austríaca, Paula Heyman, uma psicanalista inglesa de Londres, são os primeiros psicanalistas a escreverem trabalhos defendendo a importância da contra-transferência para o trabalho do analista. Então, Hacker e a Paula Heyman foram os primeiros analistas que escreveram trabalhos focando essa importância da contra-transferência para o trabalho do analista, de uma riqueza muito grande, os trabalhos deles, porque, como eu disse, isso amplia técnica, não é só a teoria, não é uma ampliação da teoria, do conceito, também da técnica psicanalítica, o que muito nos favorece. Né? Nosso trabalho, primordialmente, a psicanálise nasce do trabalho clínico, ela nasce, né, do trabalho, do vínculo, da relação, analista e analisando, ainda que não tivesse muita clareza a respeito dessa relação. Então, eles pautados na experiência clínica deles,
eles vão falar da contra-transferência como um instrumento, uma ferramenta importante. Hacker dizia que a contra-transferência era um instrumento para alcançar e compreender o funcionamento mental do paciente. Então, a partir do que o analista experimentava na sessão, não só de sentimentos, como a gente falou aqui, sentimento, alguma imagem, né, alguma coisa que vem à nossa mente, a partir do que a gente vai experimentando, né, e vivendo contra-transferencialmente, a gente vai podendo ter uma maior compreensão do que se passa com o nosso paciente e do funcionamento mental dele. Então, para hacker, a contra-transferência era uma fonte valiosíssima de informação. Mas ele não discorda, o hacker não discorda, que também pode significar pontos cegos do analista. E por isso o hacker também reforça a necessidade da análise para o analista. Para hacker, né? Se o analista não consegue fazer um bom uso da contra-transferência, o risco de ter uma reação negativa com o paciente. Por isso é muito importante a própria análise. Pode sim esbarrar em aspectos, pontos cegos, não trabalhados no analista. E ele fala que a contra-transferência pode facilitar o analista a ter insights profundos para compreender o que está acontecendo no campo analítico. A Paula Heim, pela parte da experiência clínica dela, mas também da experiência dela como supervisora, né? E ela começa a se incomodar demais com os supervisionandos dela, porque ela começou a ver que eles ficavam assim num impasse em relação à contra-transferência, se sentindo culpados e até um pouco com angústia persecutória por sentir as coisas na sessão com o paciente. Ela começou a perceber que esses supervisionandos, né, começavam a adotar uma postura muito, assim, fria, distanciada, buscando manter uma neutralidade, uma abstinência absoluta. E isso passou a incomodar a Paula Heimann. Então ela começa a pesquisar e investigar sobre a contra-transferência. Tanto no trabalho clínico dela, quanto na literatura psicanalítica, quanto no trabalho com supervisionandos, enfim. Ela fala, né, que não é simples, né, sentir algo sobre o paciente, ou sentir algo na relação com o paciente. Acho importante a gente também pensar nisso, né, que a gente não está falando do paciente, mas da relação. O que é a relação analisando analista-paciente, pode fazer sentir, pode despertar também no analista, né? Acho que isso tira um pouco a gente daquele impasse que muitas vezes a gente fica. É meu ou é do paciente? É nosso, né? Que é o que o Leminski fala, é nosso. Tá em você, tá em mim, tá em nós. Isso, exatamente. O Ogden tem um trabalho lindíssimo que ele fala do terceiro analítico. Então a gente pode pensar muito mais na relação, no que se passa ali entre analista e analisando, né, analista e paciente, e não só de um, só de outro, porque não é, nunca é de um só, de outro só. Como assim nunca é? O paciente chega falando com a gente na sessão, isso não é dele? É dele, mas já pode ter sido transformado a partir de outras sessões ou de outras experiências e contato. Mesmo no primeiro contato, do primeiro dia do paciente com esse analista, o fato desse encontro possibilita alguma transformação. E isso é tão bonito, né? Porque aí é mais uma vez mostrando que aquilo que eu escuto é diferente daquilo que vocês escutam. E só o jeito que a gente está escutando aquela coisa concreta que a pessoa está dizendo já transforma, né? Já é alguma coisa. Quando a gente fala também, né, que, Carol, a partir do que você trouxe no início da nossa conversa, da sua experiência, né, em análise, da sua experiência como analista, quando a gente fala que é esse estado de receptividade, esse estado, né, de generosidade, amorosidade, que também convoca o paciente, ainda que a gente não tenha dito nada, esse estado possibilita transformação, sabe? Esse estado já mostra vamos fazer um recurso técnico, ou né, um estado que permite. Eu lembrei de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás nas minhas redes sociais, né, falando sobre os bastidores de uma sessão, sobre o ambiente, né, assim, que
Para um paciente você acende uma luz, para outro paciente ele já gosta de penumbra, coloca um travesseirinho ou não coloca, coisas que a gente vai preparando a sessão para recebê-lo, né? E que muitos que são pacientes, né, fazem análise com alguém, comentaram, né? Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, não é algo também do racional, né? Do pensamento, é algo de sentir, né? De sentir essa receptividade que pode ser vista no ambiente, que pode ser esse cuidado nosso com o ambiente, e não só o ambiente externo, né? O ambiente interno. O setting não é só externo, o setting também é interno. Né? É esse estado de receptividade também do analista, de cuidado, né? De hospitalidade interna. E isso é tão interessante, né? Porque, pensando, acho que estou muito falando da minha análise, mas a minha análise colocou um quadro imenso na sala dela. E ele é lindo. O quadro é maravilhoso, assim. Ele é grandão, assim. Eu acho que o fato dele ser grande ficou muito, 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 assim. E aí eu fiquei pensando disso, e aí, do nada, como se fosse do nada, eu adoro isso. Do nada, veio a ideia do tanto que ela tava grande para mim. Sabe? E é legal pensar, assim, como que esses elementos de fora vão conversando com os elementos de dentro. E pode ser que tenha, sei lá, tô supondo, né, pacientes dela que cheguem lá e nem vejam o quadro, né? Que, enfim, que não seja isso que vai mexer, que vai movimentar. É muito interessante, essas coisas do entre. E olha como é interessante também, né, poder ter essa conversa interna, né, que não é só o quadro, não é só o ambiente externo. O que isso remete internamente? Né? Que bom que você se permitiu isso, Carol. Né? Não sei se só com você mesma ou com a sua analista também, mas tipo, né, essa conversa interna, do que aquilo estava remetendo ou vamos falar assim, despertando em você. Há um privilégio da análise que a gente se permitir isso, né? Se voltar para a gente, para dentro da gente, né? Se permitir olhar para dentro, investigar, pensar sobre, enfim, porque o mundo convoca sempre para fora, sempre para externo, né? E numa exigência, num tempo tão avassalador, né? Que por vezes é só nesses momentos que a gente para e se volta para o interno, né? Então, é um privilégio tanto a gente poder fazer análise, quanto o nosso trabalho. Porque a gente se permitir também se voltar para o nosso interno, né? Para o que está sendo despertado na relação com o outro, isso é de um crescimento enorme para a gente também. Inclusive nas nossas relações. Em algum momento você estava falando de contratransferência, né? Bem no comecinho da nossa conversa, e eu fiquei pensando que isso possibilita muitas vezes que a gente esteja em outras relações, e não que a gente vai estar analisando as pessoas, não é isso, né? Não é sobre isso. É sobre você está percebendo na relação, o que você está sentindo em relação àquela pessoa, e poder pensar sobre isso. Né? Você não vai fazer o ato interpretativo, nada nesse sentido, né? E não é sempre, né? Tem momentos que a gente já se pega reagindo, mas aumenta essa capacidade de conversar com os outros, estar com as pessoas de um lugar diferente. Roberta, nossa mente não tira férias. Não tira. Eu tô prestes a sair de férias. E a Carol tá prestes a sair de férias. Carol, muito saudável sair de férias, precisa. A gente precisa das férias, a gente precisa das pausas, né? Às vezes entre um paciente e outro, a gente precisa, às vezes, né? Enfim, a gente também precisa dos finais de semana, importantíssimo. Só que a gente não faz assim, a nossa mente não tira férias, né? Por vezes, a gente está em casa e pensa em alguma coisa do paciente, alguma coisa nos remete, está de férias, né? Mas pensou em uma situação, sonhou com alguma coisa, enfim. E como a Roberta estava trazendo também, mesmo em outras relações, né? Mesmo em outras relações, a gente poder olhar para o que aquilo me incomodou, por que será que eu fiquei tão chateada com isso, né? Ou com a minha reação, ou enfim, foi importantíssimo. Isso é afinar, né, Carol, um instrumento de trabalho. E aí não é só um instrumento de trabalho, se afinar toda a nossa bagagem para a gente também.
que a gente também pode fazer um bom uso de toda essa nossa capacidade para a gente também. Então, seguindo a Paula Hyman, né, ela fala que, as palavras dela, contra-transferência deveria ser compreendida como a totalidade dos sentimentos, a totalidade dos sentimentos do analista com respeito a seu paciente. Então, vai lá no início da conversa que a Roberta falou assim, olha, não é só sentimentos bons, não são só sentimentos bons, né? Realmente, é a totalidade dos sentimentos. E, por vezes, a gente experimenta mais sentimentos, né, numa mesma sessão. Então, a gente pode ficar numa confusão a princípio com o paciente, né, depois experimentar um certo medo, uma angústia, outros tantos sentimentos. Então, é a totalidade dos sentimentos, né, do analista com respeito ao seu paciente. E a resposta emocional do analista a seu paciente, dentro da situação analítica, representa uma das ferramentas mais importantes para o seu trabalho. Então, a resposta emocional do analista na situação analítica, na relação com o seu paciente, é uma ferramenta de trabalho. Às vezes a nossa resposta não é verbal, mas à medida que a gente compreende aquela situação, a gente já se coloca numa postura diferente e o paciente capta. Por exemplo, né, eu comentei que às vezes a gente vai se sentir muito com uma confusão. Sim, por vezes a gente vai ficar muito confusa com o que o paciente está trazendo, né? Mas a gente se permitir tolerar, acolher e poder experimentar essa confusão, sem tentar evadir daquilo, buscando pensar, gente, o que ele está trazendo? Pegar uma palavra para tentar interpretar, para tentar dar uma resposta, para tentar tolerar aquele estado confusional, né? Ainda que vocês não falem nada para o paciente, mas isso já mostra, né, um estado que pode permitir um desenvolvimento no paciente. Como assim pode permitir? Se a gente tolera essa confusão, sem ânsia para escapar dela, para evadir dela, né, ou para devolver para o paciente, não que vocês vão falar assim, ih, estou confuso, estou entendendo nada que você está falando. Não é isso. Toma que o filho é seu. Mas falar alguma coisa, sem precisar, só para acreditar que está entendendo, ou que está ouvindo o paciente, ou enfim, né? Se a gente se permitir tolerar aquilo, a gente pode, né, ser capaz de depois ter uma compreensão sobre, e isso gerar transformação. Eu acho que é por isso que não dá para falar de contra-transferência sem falar da própria análise, né? Porque é um negócio difícil de fazer. Afinal, instrumento não é simples. E que a gente não vai aprender de outra forma que não na análise. A fazer isso, né? O fazer mesmo, né? Na análise. Porque não é sobre alguém te explicar também, é sobre se submeter a sentir isso que você está falando. Que o paciente vai percebendo ali junto, né? Mas a gente poder sentir isso junto. Eu lembro que a primeira vez que eu atinei com isso, assim, de que o paciente fica na gente de certa forma, foi a primeira vez que eu sonhei com o paciente. Lembrei do sonho, né? Assim, e aquilo pegou assim. Mas eu fiquei tão assustada com aquilo. Foi apavorante, assim. Aí até digerir junto, porque é óbvio que eu não digeri isso sozinha. Foi um tempo, assim, foi a primeira vez que... E é engraçado, porque eu escuto sobre contra-transferência desde muito antes de começar a atender. É isso que eu tô querendo dizer, assim, com o que a Rô disse, né? Tipo, não é de saber, é de experimentar. Carol, sua mente não tira férias nem dormindo. Pois é. É difícil. Olha aí, né? E olha como, se a gente pensar, né? Como às vezes a gente impede de usar recursos muito ricos, internos, recursos internos ricos, né? Por exemplo, você sonhou com seu paciente e você se angustiou por ter sonhado com ele, como se não pudesse, né? E olha que riqueza que seria e que é poder ver de outra forma, né? Que a gente sonha com o paciente, né? Sonha dormindo, sonha na sessão analítica, né? Vamos falar assim do sonho a dois, do sonho diurno, né? Do sonho na sessão com o paciente, que não é a gente dormir na sessão, gente, mas né, é se permitir isso, assim, se permitir ser invadido ou capturado porque nos vem, porque nos remete
naquele contato, naquele momento, né? E se a gente se permitir não fugir disso, a gente pode se enriquecer, sabe? E desenvolver ainda mais a nossa capacidade e o nosso trabalho, né? Você falou do sonho, vou contar uma breve situação que me impactou demais, demais. Eu atendi um paciente há um tempo atrás, 3 sessões por semana, um paciente grave, com surtos psicóticos, assim, já tinha tentado suicídio várias vezes, inclusive, internado em hospital psiquiátrico, enfim. E aí, eu tinha um contato muito profundo com esse paciente, sabe? Ser um paciente, assim, que ficava muito presente dentro de mim, enfim. E aí, eu estava grávida do meu segundo filho e eu sonhei com esse meu paciente. E aí eu posso contar o meu sonho, porque, né? É meu? Não é meu. A gente vai ver que não é meu, é nosso, assim, né? Mas eu escolho essa confidência, né? Não o meu paciente. Mas que bonito isso que você acabou de falar, Daniela. Muito bonito. Dessa questão, dessa percepção de que o sonho tem algo que não é só seu, né? E aí, eu sonho com esse meu paciente, que eu abro a porta para recebê-lo, né? O meu sonho foi, eu abri a porta, era o horário dele, a sessão dele, eu abri a porta, e ele chega e me dá um tiro no ombro. Eu lembro que na hora, assim, ainda sonhando, eu fico impactada com o tiro, mas eu penso assim, meu bebê tá bem, não aconteceu nada, assim, pensei isso no sonho. E aí eu acordo muito angustiada com esse sonho, fico muito impactada com isso. Demorei a me acalmar, a voltar a dormir. Então, assim, isso me impactou demais. No dia seguinte que eu acordo, tinha uma mensagem da mãe dele me pedindo uma sessão naquele dia. Não era o dia da sessão dele, eu atendi ele 3 vezes na semana, mas a mãe me pediu uma sessão naquele dia. Quando eu vi, e não era comum isso, a mãe veio no início, mas o resto tudo eu trabalhava com o meu paciente, ele já era adulto, enfim. A comunicação era com ele, não era com a mãe, enfim. Mas ela me pede um horário para sessão para ele naquele dia. E aí eu fico muito assustada, porque eu estava impactada ainda do sonho, a mãe me pede uma sessão, e aí eu ofereci um horário no final do dia, porque eu não tinha horário naquele dia disponível. Então eu ofereço um horário à noite, no final do dia, e fiquei ao longo desse dia muito angustiada, temendo, com medo de como seria atender esse paciente depois desse sonho, querendo acreditar assim, não, mas é um sonho meu. Por isso que eu falo, não, não foi só meu, né? Mas eu fiquei temendo. E era um paciente que eu gostava de atender, assim, eu tinha um vínculo com ele, sabe? Muito difícil ele, assim, vivi muitas coisas difíceis com ele, mas eu não tinha medo desse meu paciente, sabe? Apesar das atuações dele, enfim. Mas nesse dia eu fiquei muito receosa. Até conversei com uma amiga, uma colega, sobre isso. E ela, e você foi marcar no final do dia? Como que você marca no final do dia? Né? Enfim. E eu falei, mas era o horário que eu tinha, eu vou atendê-lo, não sei o que é, não vou desmarcar, né? Não vou desmarcar. E fui. E eu abro a porta para atender esse paciente. Então, chega o horário dele, que eu abro para atender esse paciente, ele levanta, ele entra, muito assim, mais duro no andar, enfim, deita no divã, fica em silêncio por um tempo, e eu também, mas ele começa a me falar. Ele tinha tentado suicídio naquela noite. Ele ingeriu toda a medicação que ele tinha, só que ele cai e faz um barulhão no meio da noite. Os pais acordam assustados e conseguem pegá-lo e levá-lo diretamente para o hospital, enfim. E aí, eu não vou falar mais do que isso, mas só para vocês terem ideia, sim, eu sonhei com a violência dele. Eu senti no sonho, experimentei no sonho a violência dele, mas não era contra mim, era contra ele. Mas eu experimentei no sonho essa violência dele contra ele, que ameaça, né? Que ameaça a vida, ainda que tá tudo bem, tá, né? Mas e eu achei, assim, e o meu sonho com o que ele estava trazendo foi tão importante, não só para essa sessão, mas para o desenrolar do trabalho com ele. Foi tão importante para eu compreender tudo isso, para eu ver o impacto que era essa violência. Uhum. Então, assim,
E quando eu falo não era meu sonho, por que que não era meu? Fui eu que sonhei, mas é possível que eu já estava, vamos falar assim, captando inconscientemente toda essa violência, né? Eu sabia que ele já tinha tentado suicídio antes e tudo, mas estou dizendo assim, eu experimentei, eu senti, ainda que através do sonho, mas o impacto dessa violência, que eu já estava captando, que a gente já, né, estava ali presente entre nós ali. Eu experimentei, Daniela, algo parecido com uma adolescente que eu atendi há muitos e muitos anos, já tem bastante tempo. E ela nunca esteve no meu radar um risco de suicídio, mas teve e tinha muito sofrimento, claro, uma situação de vulnerabilidade social, psíquica muito grande. E teve uma sessão que também, a hora que a gente vai se despedir, eu não saberia dizer que, né, tinha uma ameaça de suicídio, mas eu sinto algo de um risco que eu consigo dizer de que eu gostaria de vê-la mais uma vez naquela semana. E ela diz que se precisasse, ela falaria comigo. E naquela semana ela tenta suicídio. Então, você foi falando, eu fui lembrando dessa sensação, né, disso que a gente vai captando. E lembrei de situações também que a gente fica até assustado, assim, de pacientes que tinham parado já a terapia comigo e que eu penso na pessoa e penso assim, nossa, será que ela ainda existe? Sabe aquela, né, óbvio que ela existe, mas aquela coisa de, nossa, lembrar que ela existe. E a pessoa manda mensagem no dia, pedindo para voltar. Então, são situações, né, que a gente vê que, assim, existe essa comunicação. A gente precisa confiar nela. É muito emocionante a hora que a gente consegue ver a linha da conexão ali acontecendo, e é meio assustador também. Assim, Uhum. porque beira o negócio meio místico da coisa ali, né? Enfim, eu acho que às vezes o que as pessoas chamam de energia, sei lá, a gente chama de comunicação inconsciente, mas chega a ser. E eu acho que o assustador é a gente querer transformar isso numa coisa consciente e buscar por isso. Talvez o ponto seja ser receptiva a quando isso acontece, né? Porque senão aí a gente começa a virar mágico, então não é isso, né? Fiquei pensando, mas eu fiquei com uma coisa muito forte aqui na minha cabeça, Dani, te ouvindo contar, que para além da conexão com o paciente, me pareceu você muito conectada com a mãe dele também, assim, quase como se ela também estivesse te contando, não, aconteceu essa violência toda, mas meu bebê também tá bem. Uhum. Carol, acho que eu me conectava, talvez, com a função Uhum. interna, Uhum, sabe? Uhum. sim. Porque os pais também estavam muito sofridos, assim, eles estavam entregando, sabe? Tipo assim, olha, já passei tantos anos cuidando e fazendo de tudo, e interna e volta, e tarará, enfim. Meio que eu senti, assim, que me entregaram, sabe? Uhum. E não por não serem amorosos, não, mas eu senti assim, É eles difícil. já estavam sem recursos, Uhum. Sim. né? Então acho que acabei me conectando talvez com essa função, né? E uma das coisas que a gente foi trabalhando muito em análise era que eu estava grávida e eu ia, né, me ausentar, apesar de, com esse paciente, eu ter voltado bem antes da minha licença, bem antes. Então, né, assim, enfim, depois eu fui voltando aos poucos com os outros, mas isso era algo também que aterrorizava, né? Então, Acho que os dois, né? Eu fico pensando que eu também ficaria morrendo de medo. Eu acho que a diferença do mago, ou do que fica buscando, né? Como você disse, que é essa coisa mística, como se assim, bom, então eu vou ir buscando agora para encontrar. A diferença é que isso não é prazeroso pra gente, né? A gente é impactado, a gente é tomado por algo, como eu acho que a Daniela foi falando em algum momento, até assim, como se fosse incorporado, né? Por algo que perturba. Que a gente tenta fazer um bom negócio desse mau negócio, mas que não inicialmente é perturbador. sim, sim. Né? E talvez por isso muitos optem por não trabalhar Uhum. com base, vamos falar assim, né, no nosso tema da contra-transferência, ou com base, né, nessa experiência emocional. Para Bion, ele concordava com Freud, né, para ele também a contra-transferência não poderia ser utilizada no trabalho analítico por ser inconsciente.
Então, reforçava a necessidade de análise do analista. Mas Bion, no trabalho dele de 53 estados psicanalíticos revisados no livro, né, dele, de 53, ele fala que a única citação do Bion sobre contra-transferência. A evidência para as interpretações tem que ser buscada na contra-transferência, nas ações e associações livres do paciente. A contra-transferência tem de desempenhar uma parte importante na análise do esquizofrênico. Mas eu não quero discutir isso hoje, nem nunca mais. Fecha aspas. Não sabia disso. Eu também não. E aí, o Bion não faz mais inferência à contra-transferência, porém, ele passa a expandir seu pensamento com base na experiência emocional da dupla, né? Analista e paciente. E, né, nessa experiência emocional vivida, né, que possibilitasse aprender com a experiência, que eu não falaria com a experiência, mas aprender da experiência. Então, ele passa a falar da dupla analista-paciente, podendo viver, experimentar, né, emoções, né, ter uma experiência emocional, algo. Bion coloca o analista em cena, isso é claro, né? A gente pode pensar nos intersubjetivistas. Bion e Winnicott eram intersubjetivistas, estava ali, eles mostravam ali a relação intersubjetiva de analista e paciente. O Winnicott, como eu falei para vocês, né, a gente conversou um pouquinho, fala que a contra-transferência é uma reação de amor e de ódio do analista à personalidade e comportamento real do paciente. Ele considerava que fenômenos contra-transferenciais vão representar, em certos momentos, não em todos, o elemento central da análise. E aí o texto dele, né, o ódio na contra-transferência, de 1947, ele deixa muito claro como a gente está exposto a sentir o que for com os nossos pacientes, o que for. E para o Winnicott, a questão é o que a gente vai fazer com o que a gente experimenta com os nossos pacientes, né? Para que o analista não responda com atuações, actings. E mais, para que a gente possa ser capaz de manter um vínculo afetivo com os nossos pacientes. E quando o Winnicott fala de vínculo afetivo, gente, não é só de sentimentos bons, é no sentido de nos afeta. E a gente afeta os nossos pacientes, né? Então, assim, manter esse vínculo é um vínculo que permite, que possibilita, né, ser afetado, afetar, enfim, experimentar junto, viver junto, né? O Bion tem uma fala que eu gosto demais, assim. Uma é que a gente precisa se permitir a pensar nossos pensamentos, sentir nossos sentimentos. Isso não é simples. Ah, a gente faz, nossa, óbvio. Não. Não tem nada de óbvio. Não. Ou deveria ter, mas é tão difícil que deixa de ser. Né? Porque é isso, é a gente se abrir também para o que a gente pensa, para esses pensamentos que às vezes vêm incômodos, né? Ou pensamentos que a gente acha que não pode ter, ou sentimentos que a gente acha que não pode ter, né? Como assim um analista ter ciúmes, inveja? Como assim? O quê? Raiva, ódio, né, gente? Enfim. Até o próprio Breuer, né? Apaixonado pela paciente. Ou impactado com aquilo e até despertado algum interesse, mas ainda que ele não atuou e fez muito bem, né? Que interrompe, né? Não atua. E quando uma coisa importante nisso, a gente poder pensar que se um analista verdadeiramente, por exemplo, se apaixona por um paciente, ele interromper o caso, encaminhar o caso para um outro colega, não é abertura para ele atuar fora depois com esse paciente, né? Lembrete importante. Porque parece óbvio fazer isso no sentido do ódio, né? Então, se eu tô tomada por um ódio tão grande, mas tão grande, que tá me impedindo de estar ali com o outro, parece claro, né? Então, eu vou encaminhar, não vou dar conta de estar ali, e eu não vou matar essa pessoa quando ela for embora do meu consultório. Parece óbvio, né? Assim, parece que quando diz respeito a esse sentimento, né? Da paixão, do tesão, e todo esse lugar, não é tão óbvio assim, não sei, né? Parece que no imaginário social mesmo, não é tão óbvio, me pareceu um lembrete bem importante. Não
Não é só encaminhar e aí vou lá atuar, porque aí dá. Sim. Tem uma relação já estabelecida, né? E, para finalizar, só uma coisa importante que o Ferro, Antonino Ferro, um psicanalista italiano vivo, né? Ele fala qual é o lugar da contratransferência no campo analítico. Ele vê a situação analítica como um campo. O campo analítico, ele se pauta, né, do casal Baranger, né? Willy Madeleine Baranger, que vê a situação analítica como um campo, e analista presente nesse campo, junto do paciente, experimentando tudo. Então, o Ferro fala, o lugar da contratransferência no campo analítico se dá através de sonhos de contratransferência. E aí ele fala sonhos de contratransferência, a gente pode pensar no sonho como a Carol teve, como eu relatei, do sonho que a gente estava dormindo e sonhou, mas ele fala do sonho de contratransferência na sessão com o paciente, né? Que não é o analista dormir na sessão, não é isso, mas ele ser invadido por situações, por imagens. Talvez mais importante do que eu falar um pouquinho dessa concepção do Ferro, talvez seja ilustrar com uma outra experiência minha, que eu tive com outro paciente, e aí esse trabalho já foi apresentado, enfim, em congresso, então é possível conversar, e também eu estou falando muito mais do que eu experimento, né? Então foi um paciente que viveu uma situação muito grave de uma crise de pânico, muito grave, muito, em que eu senti que partes do self dele desmoronaram. E aí na sessão, ele estava me falando, ele, né, que estava fazendo, foi no médico, tal, foi no gastro para tratar o refluxo que ele estava tendo, foi no psiquiatra para aumentar a medicação para dormir, enfim, e as medicações, foi no acupunturista para... E foi assim, ele não foi, ele era levado, né? Então, que a mulher levou ele lá, levou no acupunturista para ele relaxar um pouco. Ele estava fazendo sessões de reiki. Ele foi falando tanta coisa. Falavam para ele que era bom tal coisa, ele fazia. Ele pesquisou técnicas de respiração na internet. Enfim, ele começa a me relatar uma série de coisas que ele estava fazendo. Eu fui ficando incomodada, com um incômodo, e a minha vontade era de falar assim, o que você está fazendo com você? Eu fui ficando tão incomodada, mas eu não falei, porque podia ser sentido como um julgamento, enfim. E eu não queria sair daquele estado de incômodo, né? Porque é possível que se eu falasse, o que você está fazendo com você? O incômodo passasse a ficar nele, né? Enfim. Eu fui tentando tolerar aquele incômodo, né? E aí eu começo a escutar meu paciente longe. Eu escutava a voz dele, mas longe, longe. Eu olho para o meu consultório e estava tudo sem cor, sabe? Sem escuro, sem cor, sem. Eu começo a olhar, nada me vinha à mente. Nada me vinha à mente. Eu não sentia nada. O incômodo passou. Eu não sentia mais nada. Nada me vinha à mente. Eu não estava vendo cor nas coisas mais. Eu fiquei num estado de vazio. Não um vazio que angustia, mas um vazio assim, do nada. Do nada. E aí, passado um tempo, e eu não tenho noção, eu sei que essas coisas são rápidas, mas passado um tempo, eu tenho uma imagem me vem à mente de uma geleca. Amoeba, slime, enfim. Né, de uma geleca no chão do meu consultório, sem forma, sem contorno, ela esparramando no chão do meu consultório, sem cor, enfim, esparramando. E aí eu volto a ouvir meu paciente, e aí eu falo com alguma coisa assim para ele, que a minha sensação era que ele ia fazendo aquele monte de coisa, né? E que o medo era de se esparramar, né? Eu falei alguma coisa assim, que o medo era dele se esparramar e se misturar, né? Ou cair num vazio. A minha sensação era nesse paciente que ele, quando eu falo assim, partes do self dele desmoronaram, era como se ele não pudesse contar mais nada dentro dele. Então, ele ia fazendo o que os outros falavam para ele fazer, que era bom, que podia ser. E aí o medo era de se esparramar, porque ele não conseguia saber se aquilo era bom, se não era, se ele queria, se ele não queria, se fazia sentido, se não fazia. Ele não sabia fazer, ele ia, ele se esparramava, né? Numa defesa com esse vazio, ele me falava assim, ele não conseguia escolher se queria comer, se não queria comer, o que ele queria comer, o que ele ia comer, o que não, nada.
Nada, nada, nada. Então, é muito difícil a gente experimentar vazio. Esse estado, né? O que eu coloco no meu trabalho, assim, que eu experimentei com ele esse estado de coisa, sabe? Uhum. De perder um ser, assim, de perder um eu, de perder uma existência. Esse foi um sonho de contra-transferência na sessão, né? Sonho, claro que eu não dormi, mas essa imagem, esse estado que eu fui tomada, eu parecia estar anestesiada, nada me vinha à mente, não sentia nada, né? Enfim. Deixa eu contar uma coisa. Claro! Eu tô achando isso tão maravilhoso, Dani, assim, você trazer a ideia de um sonho dormindo, de um sonho acordado, como acesso a isso tudo, porque o episódio que vem depois desse seu é sobre sonho. Uhum. Olha as comunicações! Sim. Olha isso, que gostoso, ai, que delícia. E que tema também fantástico, né, meninas? E fiquei com muita vontade também de te pedir esse trabalho, né? Você disse que ele está publicado, né? Saber onde ele está publicado. Nós temos apoiadores do Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo, que nos ajudam a estar aqui hoje gravando e gravando todos esses 100 e poucos episódios. Então, as pessoas contribuem e tem uma recompensa, várias recompensas. Uma delas é a newsletter que a gente envia quinzenalmente. E aí, sempre que dá, a gente envia mais materiais para pensar sobre o assunto. Então, acho que esse trabalho seria muito rico para a gente enviar para eles. Combinado, assim, esse trabalho eu apresentei no congresso, no último congresso brasileiro de psicanálise, de 2023, enviei para publicação, ainda não saiu, mas eu compartilho sim, eu tenho esse compromisso com você. Mas assim que ele for publicado, você pode compartilhar com a gente. Combinado, combinadíssimo, tá? Combinadíssimo. Muito bacana esse trabalho, também gostei muito. Então, assim, só para, né, dar esse exemplo, e fechando, né, para a gente poder só fazer sinalizar algo importante, que o uso da conta-transferência não é a gente comunicar tudo ao nosso paciente, o que nos vem, né? Ah, eu pensei nisso, nossa, você me fez pensar nisso. Não é isso, né? Então, nesse exemplo, não era eu falar para ele, que incômodo isso, você fazer, não. Então, o uso da conta-transferência não é um confessionário para o paciente. Né? Não é o analista falar tudo que vem nele para o paciente. É a gente poder utilizar do que a gente experimenta, do que a gente capta, mas podendo pensar sobre aquilo que a gente experimenta, capta, né? Vive, para talvez comunicar algo. E quando eu falo talvez, porque nem sempre a gente precisa comunicar. Como eu falei para vocês, eu preferi esperar aquele incômodo, aquele sentimento, né, que eu estava tendo de incômodo, enfim. Nem sempre a gente precisa comunicar, né? E, por vezes, a gente vai conseguir comunicar algo para o paciente, não naquela sessão, mas depois. Porque, por vezes, a gente vai experimentar numa sessão e conseguir pensar e elaborar e compreender posteriormente. E é assim, né? E ressaltar que a gente pode pensar na conta-transferência como uma ampliação, mas ela ainda também sinaliza a necessidade de análise do analista, porque ela pode também sinalizar, né, pontos cegos do analista. Mas a gente, pelo menos eu trabalho assim, também da conta-transferência como comunicação, como uma comunicação, né, importante e que pode ser ferramenta do nosso trabalho. Que jeito lindo da gente encerrar. Vamos para Caixa de nossa caixa de Pandora, né? Pandora? Ainda. Sim, é isso que eu ia falar. Vamos para nossa caixa de Pandora. O que você tem para indicar para nós, Dani? Se a gente pensar no tema conta-transferência, tem inúmeras referências psicanalíticas que eu posso enviar para vocês e vocês disponibilizarem, eu acho bacana, né? Na formação a gente tem um semestre inteiro sobre conta-transferência, então posso indicar, mas eu queria que a gente pudesse pensar, primeiro assim, se a gente está disposto e preparado para os encontros, e mais, para os desencontros, com a gente, com o outro, se há, né, disposição para o assunto, né, para viver e acolher o que a gente sente, o que o outro sente, né, estar junto do outro, na dor humana,
né? Na impotência, no desamparo, no silêncio. E ainda assim, capaz de ser criativo na escassez, né? Capaz de dar vida a algo que ameaça, capaz de ser companhia viva, como nos diria Ana Alvares, né? E, para finalizar, uma citação da Clarice Lispector, para a gente continuar pensando sobre esse tema, que é: suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Clarice Lispector. Linda, como sempre. Sim, achei muito bonito. E você fez uma indicação das pessoas voltarem para dentro. Sim. Já tem tanto para fora, né? Uhum, que lindo. Foi esse mesmo, a intenção. E Acho que esse você? tema nos convida a isso, Uhum. né? E a psicanálise atual nos convida a isso. Porque o risco, se a gente, né, não puder trabalhar dessa forma, o risco é da gente cair numa psicanálise intelectualizada. Uhum. E é facinho cair nisso, né? Mais seguro. E você, Rô? Eu pensei em duas indicações. Uma é um livro que eu acho que pode ser livro de cabeceira dos analistas, que a gente gosta muito, eu e a Carol, a gente tem um grupo de estudos sobre ele, que é A Mente do Analista, do Luiz Cláudio Figueiredo, né, em que ele fala bastante sobre contra-transferência, né? E a mente do analista, e como construir a mente do analista. Carol mostrou aqui o livro para quem está vendo a gente pelo YouTube. Mostrei muito rápido, né? Não só pelo YouTube, no Spotify também. E a gente, inclusive, tem esse grupo de estudos, né? É algo que tem sido muito gratificante para a gente. A nossa ideia era construir esse processo contínuo, né? De construir nossa mente em conjunto com outras pessoas. Acho que o grupo tem sido isso, né? Que eu acho que é um pouco do que a Dani está falando também, né? De olhar para dentro, de fazer companhias com pessoas que também estão aí nessa luta nossa, né? Nesse desafio. E aí uma outra indicação é um poema que eu tive acesso há pouco tempo, do Isaac Magiese, que é super sensível também, e ele se tornou uma música junto com a Roberta Campos e o Podré, que chama Caso Casa. E a gente tem uma playlist também, né, no Spotify, a gente vai disponibilizar lá, mas tem um trechinho tão bonito que ele fala assim: caso não tenha casa, eu caso, viro casa e você mora em mim. Ah, que lindo. É maravilhoso. É maravilhoso. A música, gente, é de uma delicadeza. Eu fico pondo ela, às vezes, e fico cantando aqui em casa, porque eu acho que é isso que a gente tenta fazer, né? Dar morada para as pessoas que chegam, né? Desse lugar que a Dani mostrou, assim, com esse exemplo do sonho, né? Tão bonito, que é muito mais sobre realmente, né? Dar morada, poder estar junto, do que sobre interpretar. Porque eu acho que um outro risco é a gente ficar naquele lugar de, bom, a contra-transferência é importante, então eu tenho que interpretar. Então eu vou sair falando da relação, fazer interpretações, assim, muitas vezes agressivas, né? E, bom, é isso. E você, Carol? Eu tive uma dificuldade de pensar o que indicar. Acho que porque tem muita coisa, acho que isso que você falou, né, Dani? Tem muita coisa teórica mesmo, é um temão, né, da psicanálise. Mas, enfim, me surgiu. Eu tinha pensado numa coisa, que eu acho que era mais uma indicação porque eu gostei do que por qualquer outro motivo, e me surgiu uma outra coisa aqui na conversa. A Rô me indicou recentemente um podcast que chama Elefantes na Neblina, muito legal. E o episódio que eu ouvi foi o Fazer Sagrado, um episódio mais recente. E é bem legal o episódio, assim, o episódio em si, o jeito que eles fazem. Eles não se dão nome, eles não se apresentam. Eu achei aquilo muito maluco. Mas é bem interessante, então fica a indicação. E eu acho que eles vão falando sobre o que é sagrado, sobre a palavra em si. E aí acho que eu fui identificando muito o nosso fazer no que eles foram falando. Tem a ver com o nosso assunto aqui, sim, mas eu acho que primeiro é porque eu gostei, sabe? A indicação. E a outra foi um livro que me surgiu aqui durante o episódio, que é um livro do Mia Couto, que eu li não faz muito tempo, que chama Terra Sonâmbula. E os personagens são tão atravessados uns pelas histórias dos outros ali, o negócio vai tendo um cruzamento tão grande das histórias e das sensações que eles causam uns nos outros. Eu acho que foi um pouco por isso, assim, que eu lembrei desse livro. É um livrão. Então fica a indicação. É um livrinho, mas é um livrão. Do Mia Couto. Terra Sonâmbula. Deixa eu fazer um adendo só assim, para fazer uma correção, uma errata. É Podé, o que compõe junto com a Roberta e com o Isaac Magese. Ok. Adorei as indicações também. Adorei.
Dani, muito obrigada por estar aqui. Tô já super íntima, né, te chamando de Dani. Claro! Você provoca uma sensação tão gostosa, assim, de estar junto, sabe? Uma gentileza, uma amorosidade. Muito, muito bom mesmo ter você aqui. Obrigada mesmo por topar estar aqui com um pouco com a gente. Esse episódio ficou tão bonito. Ah, que bom! Olha, vou falar assim, uma felicidade para mim, né? E vocês permitem um encontro bonito. Isso é muito bacana, muito bacana. É muito bom ouvir isso. Faz Obrigada. bem no coração. Obrigada. E até a E próxima. usem da sensibilidade de vocês, das duas. Eu acho que todo mundo que escuta o podcast e vê, né, assiste vocês, percebe, como um instrumento de trabalho de vocês. Que linda. Anotado. Um beijo. Até a próxima. Até! Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Natália, Sônia e Terezinha. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!